Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Cara, que saudade que eu tava de gravar vídeo, velho. Tipo, passei um tempo sem gravar vídeo. Por quê? Porque eu fui atingido pelo mal do século, o corona. Triste. Mas acontece. Eu tô melhor agora, né? Eu não tava gravando vídeo antes porque realmente não dava. Se eu falava muito, eu ficava com um pouco de falta de ar e a minha garganta doía. Então, eu preferi tirar esse tempo pra descansar. Mas agora eu já tô me recuperando, eu tô ficando 100%, vai dar pra gravar vídeo de novo pra vocês. Cara, foi tenso. Foi tenso ficar esse período sem dar aula. Nós que é professor de verdade, a gente sente falta de dar aula. E pra você que acha que eu tô mentindo, que eu não senti falta de dar aula, olha isso daqui. Isso daqui é o meu tripé. Isso daqui é o meu estúdio profissional, certo? Então, a gente faz essa gambiarra toda. E eu tô aqui para bater um papo com vocês, né? Para falar um pouco e com vocês, tomar um café aqui, discorrer um pouco sobre os assuntos. Eu só peguei a câmera mesmo, montei isso aqui tudo e comecei a gravar. Não tenho a intenção de que esse seja um vídeo aí muito elaborado. É para ser mais descontraído mesmo, só uma conversa. Esse vídeo ele vai servir para quem? Talvez ele não seja muito importante para você que está querendo só aprender o inglês mesmo e pronto, também aí para muitas coisas. Mas para você que seja, sei lá, que quer conhecer um pouco mais sobre o professor, quer conhecer um pouco mais sobre a importância das influências logo na infância, se você quer botar o seu filho para aprender um novo idioma, então esse vídeo vai ser muito legal para você. Bom, pessoal, o tópico desse vídeo vai ser como eu aprendi inglês. Eu tô aqui com o meu bloco de notas e eu vou pegar ele para dar uma lida de vez em quando. Eu tô sem óculos, então me perdoem, às vezes eu vou ter que ficar fazendo isso assim pra enxergar as coisas. Pessoal, eu vou falar agora aqui de como eu aprendi inglês, começando ali desde a minha infância, porque realmente foi desde a minha infância, desde quando eu era um molequezinho, comecei a ter contato com a língua inglesa. Bom, bora lá, o primeiro tópico vai ser da minha infância, né? Vou falar um pouco da minha infância. Eu comecei logo com um aninho, 2 aninhos de idade, eu não lembro certo, porque eu era uma criancinha. Minha tia me ensinando ali a contar de 1 até 10 em inglês. E, cara, tipo, às vezes eu penso uma coisa tão besta assim, pôde desencadear algo tão grande, né? Antes de eu começar realmente a falar e tudo mais, eu já sabia contar de 1 até 10 em inglês. E eu acho que isso teve uma influência muito grande, né, no meu aprendizado. A gente estuda aí na psicologia da educação, para quem faz licenciatura, que os afetos logo na infância, né, Piaget, Vygotsky, esses caras aí falavam, que isso daí influencia muito, e realmente influenciou muito. Eu tenho um livro, eu não consegui encontrar ele para mostrar para vocês, mas eu também encontrei um livro fazendo uma arrumação outro dia aí. Quando eu tinha uns 4 anos, um livro de inglês, que não é bem um livro de inglês, mas é um livro de inglês. Como assim? Obviamente, na época eu não sabia nem sequer escrever, mas tinha lá, tipo, fish, tinha a fotinha de um peixe do lado, tinha cat, tinha um negocinho do lado, a fotinha de um gato do lado. E, tipo, eu também acho que isso foi um pouco norteador pra mim. Se for me perguntar, eu não vou me lembrar dessas coisas, eu não vou me lembrar mesmo. Mas isso realmente influenciou. Eu tenho pra mim que isso influenciou alguma coisa. Bom, eu venho de uma família que a minha mãe ela é formada, né, em letras, a minha tia ela é formada em letras e a minha avó é formada em letras. E isso é meio estranho, porque todas são mulheres e eu sou homem, né? Vim pra quebrar a tradição. Mas fazer o quê? A minha mãe ela não teve filha, né? Eu tive que assumir o posto, que triste. Bom, enfim, a minha tia ela é professora, minha avó foi professora, minha mãe também foi professora e eu agora pego o bastão da família, estou sendo professor também, e numa área de letras, né? Olha que interessante. E eu acho que isso também influencia muito, né? A questão da genética e tudo mais. Cara, tá quente aqui, eu tô começando a suar, espero que isso não apareça no vídeo. Outra coisa que ajudou também, ainda quando eu era uma criança ali, já pelos 6 anos de idade, foi que eu assistia muito desenho, cara, tipo, desenho Bob Esponja, Os Padrinhos Mágicos, esses desenhos, Cartoon Network, Nickelodeon, eu tive acesso a esses desenhos, né, não sei que nem toda criança tem, hoje em dia é bem mais fácil, você ter, qualquer um tem internet, Netflix, e cara, isso me ajudou muito. Eu não assistia eles em inglês, tá, não assistia eles em inglês, eu assistia em português mesmo, TV a cabo,
normal. Mas eu sempre prestava atenção. Prestar atenção eu acho que é fundamental em qualquer área da nossa vida, né, pra gente aprender e ser bom em algo. E eu sempre prestava atenção nas coisas que aconteciam, tanto no contexto ali, na cultura do desenho, né, que retratava a cultura americana, quanto nas coisas que a gente consegue ler. Como assim? Uma placa de exit, escrita exit, saída. Eu prestava atenção, exit, saída, olha que interessante. Prestava atenção no título dos desenhos, que geralmente eles não eram traduzidos, eram um título em inglês, entendeu? E essas coisas eu fui prestando atenção. Outra coisa que me ajudou muito, quando eu já fui crescendo, lá pelos meus 9 anos de idade, eu ganhei meu primeiro videogame, foi o PlayStation 2. E na época, uma coisa que eu acho muito interessante é que os videogames não eram traduzidos. Todos os videogames eles eram 100% em inglês. E, cara, imagina uma criança, um molequezinho de 9 anos querendo passar ali nas fases e o videogame tudo em inglês, cara. É realmente complicado. E aí eu tinha que ir me virando. Foi nessa época que eu realmente comecei a prestar mais atenção do que nunca na língua inglesa. Eu olhava, não vou dizer que eu olhava para os diálogos, né, prestar atenção nos diálogos, mas sim nas falas das missões e tudo mais, o que eu tinha que fazer. Aparecia geralmente um textozinho e tipo, eu tentava decifrar, eu pegava aquelas palavras-chave e tentava descobrir o que eu tinha que fazer ali na droga do jogo. E isso ajudou muito, Eu gosto de dizer que eu aprendi inglês mais por causa disso do que acho que qualquer outra coisa, porque isso foi uma das coisas que realmente abriu o meu leque aí. Eu joguei muito videogame assim na minha infância, depois que eu ganhei esse videogame eu comecei a jogar bastante, não só no próprio videogame, mas como no computador e tudo mais. Inclusive, se você tiver um filho, deixe seu filho jogar, mas só se for em inglês, E, cara, isso ajudou muito, muito mesmo. Depois de um tempo eu comecei a perceber que eu conseguia ler algumas coisas e entender de fato o que estava acontecendo. Filmes ajudaram muito nesse processo, sem sombra de dúvida. E aí, depois da minha adolescência, eu comecei a escutar muita música. Outra coisa que influenciou muito foi a minha escola. Eu não vou dizer que eu aprendi inglês por causa da escola, na verdade não. A escola teve um papel bem pequeno nisso, porque assim, o inglês da escola todo mundo sabe que é fraco. O inglês da escola você não vai aprender a falar nem a ouvir, você vai aprender últimas regrinhas ali, gato pingado, você vai passar numa prova, a maioria passa e é isso. Eu não me esforçava na escola para aprender inglês, só mais para passar mesmo, mas a escola sim te dá um norte bacana assim nessas coisas, tipo, você pega assim umas regras que realmente te causam dúvidas, ficam ali no seu subconsciente. Eu não lembro das coisas que eu estudava na escola, eu só lembro que eu era bom de inglês na escola por causa do videogame. E depois de um tempo, só depois da minha adolescência, que eu vi realmente, eu fui perceber que eu estava começando a entender, né, o inglês, ouvir e entender o inglês, não de inglês nativo, mas de outros estrangeiros que falavam inglês. E eu vim perceber também que eu estava conseguindo arranhar algumas coisas, tipo, falar mesmo algumas coisas. Ler já tinha se tornado bem mais fácil para mim. Eu lembro que tinha até uma colega de classe que ela se gabava porque ela fazia curso de inglês, ela sabia falar inglês, enfim. E de repente eu me percebi também falando inglês e tipo, eu não fiquei me gabando por isso. Eu não fiquei me gabando por isso, então hoje em dia eu não acho que falar inglês seja algo lá, essas coisas pra se gabar, né? Cara, eu percebi realmente que eu tava bom no negócio, ficando bom no negócio, quando eu nunca vou esquecer desse dia. Eu tinha 14 anos e entrou uma intercambista da China na minha sala. Ela começou a falar o porquê que ela tinha chegado lá, fazendo um projeto sobre meio ambiente, coisa de água, enfim, esse negócio de meio ambiente. E eu tava entendendo o que ela tava falando, e cara, nesse momento eu fiquei, tipo, muito feliz, porque, nossa, tô entendendo, velho. O primeiro contato com um gringo, assim, que você tem na vida, é algo que te dá uma autoestima muito forte. Pra você continuar estudando e pra você
saber qual o seu nível ali, o nível que você tá. E foi aí que eu percebi que as coisas estavam indo bem e que eu queria realmente me aprimorar naquilo. Foi quando lá pelos 16 pelos 16 anos, eu comecei a fazer um curso, né? Eu comecei no básico, mas o professor já me jogou logo para o intermediário, né? Eu fiz uma prova, na verdade, o professor me jogou para o intermediário e foi onde eu peguei as regras. Eu posso dizer que antes disso eu já sabia falar inglês. Posso. Por quê? Porque eu já conseguia falar, eu já conseguia entender, eu já conseguia escrever e eu já conseguia ler. Mas eu fazia isso não de um jeito muito avançado, né? Eu não tinha conhecimento de regras, além daquelas poucas que eu tinha aprendido na escola, eu não tinha conhecimento de gramáticas, não tinha conhecimento dessas coisas. Eu fui adquirir isso no curso, certo? E aí fica a importância de um curso na formação de um aluno. Depois disso, eu comecei a ter mais contato com intercambistas que começaram a chegar com mais frequência na escola, né? Tipo, tinha chegado essa chinesa e passou um tempo sem ter alunos vindo de fora. E se eu não me engano, em 2015 veio um grupo de pessoas. Tinha pessoas do Egito, tinha pessoas da Inglaterra. E, meu Deus, eu lembro que eu fui falar com eles. Um momento vergonha. Eu lembro que eu fui falar com eles e, cara, sabe aquele Hey, how are you? I'm fine. And how are you? I'm fine too. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. E, cara, foi constrangedor, eu fiquei com muita vergonha, velho. Mas eu acho que aquilo ajudou a fortalecer ainda mais. Depois disso, ainda tentei conversar mais com alguns deles, né? Tinha uma alemã lá que não me tratou muito bem, mas enfim. Eu acho que ela não entendia o que eu queria dizer. E eu sinto que essas experiências foram realmente consolidando o meu inglês. Foi quando em 2016 eu comecei a trabalhar já estava com inglês bem melhor do que em 2015 e comecei a trabalhar com um grupo de intercambistas que tinha vindo. Veio uma da Romênia e vieram outras duas da Venezuela. Foi quando eu comecei a trabalhar traduzindo e tudo mais, o discurso delas. E, cara, isso foi incrível. Pra mim, isso foi uma sensação ótima. Porque foi aí que eu realmente percebi que eu já estava falando pra valer. Eu já podia dizer que eu era um falante fluente de inglês e que, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ficar melhor e melhor nisso, cada vez melhor. A gente conversava bastante mesmo. Não necessariamente eu era o melhor nisso, não necessariamente elas eram as melhores nisso, mas a gente mandava o que a gente sabia e a gente era feliz com isso. E eu acho que esse é um recado muito importante para as pessoas. Elas procuram o inglês perfeito de uma forma exagerada e não é assim. Cara, você está estudando uma língua que não é a sua, velho. Não é a sua língua nativa. Você tem que dar uma trégua para si mesmo, né? Pô, seu objetivo é se comunicar, não é verdade? É transmitir ideias e receber ideias. Contanto que você faça isso, não importa a forma, mas se você está satisfeito consigo mesmo, ótimo, continue assim. Não significa que você vai relaxar e não vai estudar mais para se aprimorar. Claro que o objetivo do ser humano é sempre continuar se aprimorando. Mas não pega tão pesado consigo mesmo, eu não vejo motivo nisso. E aí, as coisas realmente foram ficar interessantes quando eu entrei na State para dar aula, que foi realmente, eu tinha passado esse tempo aí do final do ensino médio até 2019, sem estudar, bem dizer, o meu inglês. Claro, eu sempre escutava uma música, eu sempre gostei de ouvir filmes legendados, porque eu gosto do som que o inglês tem, mas não fiquei, praticando de fato inglês. E aí meu inglês é uma enferrujada. Treinei para ser professor, em 2019 decidi que eu queria trabalhar com isso, treinei para ser professor, fiz a prova da State, uma prova extensa demais, 4 horas de prova, e passei, graças a Deus eu passei. Foi interessante quando eu comecei a dar aula, você percebe que quando você sabe um assunto, quanto mais você sabe um assunto, menos você sabe um assunto. E foi assim que eu me senti pequeno diante de uma vasta imensidão de assuntos. Se eu for falar a verdade, até hoje eu me sinto.
E eu me aprimorei bastante nesse último ano, praticamente estudando sozinho e dando aulas, estudando sozinho e dando aulas. As técnicas que eu uso para estudar são as técnicas que eu passo nas minhas aulas, tá? Tanto nas presenciais como eu vou começar a passar agora nas online. E, pô, não são complicadas, são coisas geralmente que você faz no dia a dia. São coisas simples, na verdade, bem simples mesmo. E realmente eu espero que cada um de vocês possam aplicar isso na vida de vocês, porque vai fazer uma diferença muito grande, na verdade, muito grande mesmo. Uma coisa também que é interessante é você aplicar não só isso na sua vida, né? Não só ser egoísta e pensar em você mesmo aprendendo inglês, mas pensa no seu filho, pensa no seu sobrinho, no seu primo, bota ele para escutar um filme, uma música, né? Mesmo que ele não vai entender nada, mas aquilo vai ficar no subconsciente. Se você for perguntar tanto para mim quanto para outro professor de inglês, você vai ver que tem muita coisa que a gente sabe, mas a gente não sabe como a gente sabe. Parece que foi implantado um chip na nossa cabeça. Mas não é isso, é porque a gente passa muito tempo estudando inglês, qualquer outra língua na verdade, porque o inglês é só mais uma língua. Para mim é a língua mais simples, não tem língua mais simples que eu já tenha visto do que o inglês. Mas, assim, em questão de outras línguas, né, quanto mais você pratica, melhor você fica. Na sua língua, na sua própria língua, quanto mais você pratica, melhor você fica. A gente não é perfeito nem falando o nosso idioma nativo e nunca vamos ser perfeitos falando outro idioma, tá? E eu, por exemplo, eu não sou nenhum mestre em inglês, eu sou só um cara que tem um inglês bom e que gosta de ensinar e sabe ensinar, né? Pelo menos eu acho que eu sei ensinar. Dizem que eu sou bom nisso e eu pretendo acreditar. Eu não tenho nada de especial, eu poderia ser qualquer outro estudante de inglês que só querendo se aprimorar, sabe? Acho que a única coisa que eu tenho de especial mesmo é esse desejo, né, de passar, transmitir o conteúdo, transmitir conhecimento aí ao redor do mundo. Não só para o Brasil, fique claro, onde ainda vou transmitir muita coisa aí ao redor do mundo. Bom, pessoal, eu não sou nenhum mestre, né, como eu estava falando, eu não sou nenhum mestre, e eu acho que tudo se trata do quanto você quer alguma coisa. Tudo se trata do quanto você quer ficar bom. Do quanto isso é importante para você. Porque, pensa bem, não tem motivo você estudar inglês se isso não é importante para você, cara. Por que você está estudando inglês se isso não é importante para você? Deve ser uma tortura isso. Vai de cada um. Não tem nem certo nem errado. Se você não gosta de inglês, talvez você goste de um francês, talvez você goste de um alemão, de um russo. Né? São línguas aí, talvez considerado mais difíceis, eu não sei. Vai depender também de cada um, como eu falei. E é isso, cara. Reveja seus conceitos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E isso vai existir pelo resto da sua vida. Eu sinto que eu vou chegar aos 60 anos e eu não vou ser tão bom assim no inglês como muita gente aí. Muito professor, por exemplo, de universidade inglesa, um professor de universidade americana, entendeu? E tá tudo bem, velho. Não tem por que você ficar se preocupando com isso. Tá tudo bem, normal. Você não nasceu pra ser perfeito. Você nasceu pra você fazer o que você gosta e ser feliz. Esse é o sentido, né, da vida. Pelo menos eu acho que é isso aí. Bom, enfim, esse foi mais um vídeo meio descontraído, até porque eu tava um tempo sem fazer nada aqui. Eu realmente não gosto de ficar muito tempo sem ensinar, porque a gente ferruja. A gente volta para dar aula, a gente gagueja, a gente esquece os exemplos. Enfim, é triste, é horrível, não gosto. Eu sinto que eu nasci para isso e é isso que eu gosto de fazer. Bom, meus queridos, foi bom bater esse papo com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Eu sei que eu não sou o melhor locutor, sei que eu não sou o melhor com as palavras, mas a gente tenta, né? A gente tenta. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, deixa um like aí embaixo, porque eu virei youtuber agora, pelo visto. Deixa um comentário, cara, o pessoal não tá deixando comentário, deixa comentário, e eu quero comentário, deixa, ei professor, nem que seja um, oi professor, um hi teacher, hello teacher, não sei, fique à vontade, é de graça, só faça isso, por favor, valeu, é nóis.